Olá, e começando a nossa segunda noite da terceira jornada Mapas para sua Carreira. Nós temos hoje uma convidada especial que você pega papel e caneta, eu sempre falo isso, tem que anotar, porque você vai sair daqui sabendo muito sobre como ser bem-sucedido em entrevista de emprego. E sim, estou com ela, Simone S. Santos, que é mestre em educação no campo da linguagem pela UF. É escritora, palestrante há 20 anos, coach, educadora financeira, empreendedora formada pela Academy for Women Entrepreneurs, com mais de 20 anos de experiência liderando equipes. E ela também idealizou a mentoria de comunicação para líderes e está aqui compartilhando toda a sua trajetória, sua experiência, contando como você, como eu, como nós podemos nos dar bem em entrevistas de emprego. Então, em primeiro lugar, muito obrigada, Simone, seja bem-vinda e o palco é seu. Ô, Solimar, boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você, né, contribuindo com esse projeto tão bonito e principalmente falando, né, sobre como ter sucesso em entrevista e seleção de empregos, que é um assunto tão necessário, né, para todas as pessoas, né, para jovens, para pessoas que precisam fazer sua recolocação profissional. Então, muito obrigada pelo convite. Dá parabéns, né, pela sua iniciativa tão importante e necessária nos dias atuais. E para começar a falar sobre entrevista e seleção, né, eu gosto de falar de entrevista e seleção porque tem muita a seleção de emprego, ela muitas das vezes a entrevista ela é o final, a última etapa, né? Ela é uma das etapas da seleção do emprego. E aí eu vou falar sobre a questão das dinâmicas, né? Mas eu vou começar eu vou lá na entrevista e eu volto depois, tá? Por quê? Quem aqui já passou por entrevista de emprego sabe que quando você vai para uma entrevista de emprego, uma das primeiras perguntas que te fazem é: me conte sua história. E aí eu vou contar um pouco a minha história pensando nesse viés na entrevista de emprego. Porque, por exemplo, se você está numa entrevista de emprego e querem que você conte a sua história, você vai contar a sua história, mas trazendo os elementos que são importantes para aquilo que você está fazendo ali. Então, por exemplo, eu trabalhei, eu tenho uma coisa que eu nunca falo, eu trabalhei em loja de roupa. Mas se eu não estou numa seleção, que eu comecei trabalhando em comércio, né? Então eu trabalhei em loja de perfume e loja de roupa. Mas se a seleção não é para um emprego como vendedora em loja ou como gerente, esses dois elementos, eles não precisam ser citados. E isso eu nem lembro, olha, quando eu fui me preparar os slides para apresentar aqui para vocês, que eu vim com essa que me veio isso, essa questão dos meus primeiros empregos, que foram como vendedora. Eu nem me lembrava disso. Então, eu vou começar contando um pouquinho da minha história, dizer que depois eu vou enviar, e aí você pode enviar para todos os inscritos, né? A apresentação, porque eu moro em Niterói, eu não sei o que está acontecendo hoje aqui, e a internet hoje por aqui não está muito boa, então, mas eu te mando e aí você pode compartilhar com as pessoas inscritas. E aí eu vou contar um pouco da minha história, que, como a Solimar contou, né, eu sou professora, eu venho de uma família carente, eu sou filha de mãe solo, e eu cresci aprendendo que a frase que se falava na minha casa era: filho de pobre tem que ser professor. Primeiro você é professor, faz um concurso público, depois você pode ser o que você quiser. E eu honrei esses ensinamentos, né? Eu aprendi que para ter uma ascensão profissional, uma ascensão social, eu precisaria estudar, seria através do estudo essa ascensão social. Então, eu me dediquei, eu honrei os ensinamentos da minha mãe, das minhas avós, estudei, me formei professora e fui ser professora como única opção, né? Entendendo que era a primeira e única opção.
E eu aprendi, a minha mãe, ela é cozinheira, e ela me ensinou uma coisa que escolha a profissão que você escolher, mas que você trabalhe para ser a melhor. Então, que você se dedique para que você seja melhor. E aí eu fui ser professora para depois fazer uma faculdade, ser alguma outra coisa. Me formei aos 18 anos, eu já me tornei funcionária pública. Assim que eu me formei com 17, aos 18 eu já era funcionária pública da rede municipal de Itaboraí. E sempre estudando muito, estudando nessa coisa de contribuir para a educação dos meus alunos, entendendo, como dizia minha mãe, que fizesse o que fizesse que eu precisaria ser a melhor. Eu sempre me dediquei, sempre estudei muito e eu comecei a chamar a atenção das minhas diretoras, das minhas coordenadoras. Com 25 anos eu fui fazer faculdade. Na verdade, eu ingressei primeiro na faculdade de letras e depois eu escolhi ir para a faculdade de pedagogia, então eu sou pedagoga de formação, eu me formei. E ainda quando eu estudava, o meu trabalho começou a chamar um pouco a atenção, porque eu conseguia, sabe aquela professora, antigamente se falava muito em professora que tem controle, um bom controle de turma, né? Eu sempre tinha um bom controle de turma e eu sempre me dei muito bem com os alunos indisciplinados. Hoje em dia, eu entendo, porque, na verdade, eu acho que eu tenho uma coisa de uma hiperatividade, alguma coisa, uma agitação, gosto muito de ficar presa, essas coisas assim. Então, sempre me dei muito bem com os alunos mais indisciplinados, sempre pegava as piores turmas e sempre tinha um bom resultado. Por isso, eu fui convidada ainda durante a formação a me tornar orientadora educacional na minha escola. 2 anos depois, assim que, aliás, eu me formei, eu fui logo convidada para ir para a Secretaria de Educação. E na Secretaria de Educação eu comecei a trabalhar com formação de professores em 2003. Então, desde 2003 eu vinha trabalhando em 2 frentes, como formadora de professoras, né, em cursos de formação continuada, criando, coordenando, dando aula. E num dado momento, eu me tornei coordenadora de toda a educação infantil da rede. Então, além de trabalhar com formação, eu coordenava toda a rede municipal de educação infantil. Então, eu chefiava as diretoras, coordenadoras, professoras e mais a minha equipe dentro da Secretaria de Educação. Até que em 2015, eu ainda dava aula numa faculdade, coordenava uma pós-graduação. Então, eu trabalhava na esfera pública e na esfera privada. E em 2015, depois de uma depressão, eu precisei rever a vida que eu levava, que me levou ao fundo do poço, né? E eu decidi, então, que eu não trabalharia mais nesse município, que é a 30 quilômetros da minha casa. E aí eu tracei um plano. Falei, olha, eu vou fazer um novo concurso, eu vou vou trabalhar em Niterói, que é onde eu moro, e vou me exonerar desse município onde eu trabalho, que é mais longe, para ficar mais perto dos meus filhos, para ter tempo para cuidar da minha saúde. E assim eu fiz. Eu passei no novo concurso, vim trabalhar em Niterói. Atualmente eu trabalho a umas 2, 3 quadras da minha casa, então eu posso ir a pé, posso voltar a pé. Aconteceu exatamente tudo como eu planejei. Só que eu coordeno a escola, mas eu também gosto muito de dar aula e depois da depressão eu investi muito no ramo do desenvolvimento humano. Como eu já havia feito anteriormente o mestrado em educação no campo da linguagem, sempre fui palestrante, sempre dei palestra na área de educação, eu passei, então, a dar formações e treinamentos na área da oratória. E eu dou formação em oratória para excelência no atendimento, para vendas, oratória para venda, e oratória para bom desempenho, para se ter sucesso nas seleções e entrevistas de emprego. Sou contadora de histórias também, então eu também trabalho com formação em storytelling. Dito isso, vejam que
eu vim contando a minha história, mas eu não passei por esses elementos de, por exemplo, que eu poderia colocar, que eu dei aula em vários níveis da educação infantil ao ensino superior, porque eu dei aula 10 anos na graduação, 10 anos em pós-graduação, né? Eu não citei isso. Eu não citei esses trabalhos que eu tive como vendedora de roupa, vendedora, porque nós estamos aqui num espaço educativo falando sobre formação, sobre desenvolvimento humano, com o foco na seleção e entrevista de empregos. Então, eu vou contando, eu fiz um recorte, eu escolhi uma parte da minha história. Então, quando vocês forem para a seleção, entrevista de empregos, lembrem sempre em falar e contar o que vai auxiliar você a alcançar o êxito naquele emprego que você está almejando, naquele emprego que você deseja ter. Então, isso é um recorte que é importante quando a gente conta a nossa história, não é? Porque a gente não precisa contar a história toda, mas a gente precisa contar o que é relevante para o objetivo que você tem, tá bom? Então, eu vou pedir, Solimar, se alguém quiser fazer uma pergunta, se tiver alguma dúvida, você também, se quiser fazer uma intervenção, pode fazer. Eu estou aqui tirando o som do Muito telefone. bom. Vou fazer perguntas assim, pessoal que está assistindo gravado, usa o espaço dos comentários à vontade para fazer perguntas, mas eu vou pensando que perguntas que talvez alguém possa ter para poder facilitar a sua vida que está assistindo. Simone, de repente a pessoa vai falar, poxa, você contou bastante da sua história desde os 18 anos até os 20 que você está agora. Né? Você contou Nem toda de essa trajetória. profissão eu tenho 20. Diz para gente quanto tempo a pessoa tem para responder essa pergunta, porque ela não vai ter tanto tempo quanto você teve, que lógico que você trouxe para ilustrar e tal. Qual o tempo médio que a pessoa tem que se preparar para poder responder sem cansar o interlocutor, né, o entrevistador? Boa pergunta, Solimar, excelente. Essa pergunta, ela pode ser um tempo bom para se responder essa pergunta, é uma média de 5 minutos. Entre 5, 7, 10 no máximo. Por isso, é importante que a pessoa já saia de casa com a sua história treinada, sabe? Com o recorte que ela quer dar, com o que ela quer falar. Porque no máximo 10 minutos. Eu diria assim, 5 minutos é um bom tempo para você contar a sua história. E aí é legal você sair com isso desenhado de casa, né? O que eu não posso esquecer de falar? Porque se você observar, eu coloquei assim, a minha mãe me ensinou que tudo que eu fizesse eu teria que ser melhor. É verdade, a história que eu contei é verdadeira. E aí eu fui para a escola dar aula, mas o meu trabalho começou a chamar atenção. Isso é interessante também, porque o meu trabalho começou a chamar atenção. Quer dizer, eu tinha uma prática ali que tinha algum diferencial. Eu sabia controlar os alunos mais levados. Então, como eu posso contar isso, né? Pensando em quem está ali em busca do primeiro emprego, eu era estagiário, ou em busca de recolocação. Eu fui estagiário na empresa X e eu estava ali, mas o meu desempenho começou a chamar atenção. Então, eu acabei sendo contratada, sendo efetivada como funcionária dessa empresa. Então, é legal esse recorte, esse preparo anterior para que você possa trazer os elementos que são interessantes para o outro escutar. Mas, em média, entre 5 e 10 minutos. E aí, veja, né? Eu coloco a questão da depressão, por exemplo, porque ele era um ponto de virada. Mas se você, eu tive um câncer, eu perdi um bebê, aconteceu uma série de outras coisas, mas essas coisas não são contadas porque elas não influenciariam em nada no que eu quero. Agora, a minha depressão, ela muda a minha vida, porque é quando eu falo, não, eu não vou mais para lá, e aí eu fiz concurso para pedagoga, como eu sou e tal, na cidade onde eu resido. Então, eu só contei esse detalhe porque ele é um ponto de virada, né? Ele muda a minha vida profissional. Então, por isso, a importância de ter contado isso. Ok? Então, assim, e aí, contada a minha história, eu quero retornar um pouquinho,
Porque quando a pessoa ela vai se candidatar a uma vaga de emprego, ela tem uma intenção, ela quer um cargo, e em alguns momentos ela vai ter somente análise de currículo, em outros vai ser análise de currículo, entrevistas, em outro vai ser análise de currículo, dinâmicas, avaliação, e até chegar na entrevista ou em ordens diferentes. E aí é importante pensar no que é essa seleção quando você vai para esse momento de dinâmica de grupo. E aí tem muitas questões que são avaliadas que não necessariamente a pessoa fica muito preocupada, às vezes, não, eu preciso vencer, porque são jogos em equipe. Não, a minha equipe precisa vencer, a minha equipe precisa desarmar as armas para que a gente se destaque, para que eu consiga esse lugar. E não necessariamente. A avaliação numa entrevista de emprego, numa seleção, numa dinâmica, ela começa muito antes do grupo começar a trabalhar. Então, existem questões. A pessoa precisa se preparar e estar ali o tempo todo entendendo que ela está sendo observada. Então, às vezes, atraso no treinamento, atraso na hora do almoço, a pessoa que sai e deixa. Então, assim, existem estratégias, às vezes, ponto de tensão. São situações que são feitas, que são propositais para se perceber a inteligência emocional do profissional. Porque, você sabe, a inteligência emocional é uma das habilidades mais valorizadas atualmente no mercado de trabalho e uma das maiores causas de demissão atualmente. Então, é muito importante, e isso também está sendo avaliado, como você se comporta, como você fala com as pessoas que estão ali, como você age no momento de conflito. Tem vezes, Solimar, não sei se você sabe disso, que tem profissionais que são postos para tumultuar e arrumar confusão no meio da seleção de emprego. Você sabia disso? Você já ouviu o relato disso? Intencionalmente, pessoas que são colocadas em seleção para criar conflito, para tipo assim, o almoço atrasou, aí alguém vai, nossa, é um absurdo, entendeu? Que é para botar lenha na fogueira, isso é intencional, para verificar como as pessoas se comportam. Então, eu quero um emprego na editora Apris, eu quero um emprego na loja do shopping, seja o que for. Então, se eu quero um emprego e eu vou me candidatar, eu entreguei meu currículo, eu vou lá, eu preciso me vestir adequadamente, estudar a empresa, que empresa é essa, o que ela faz, o número de funcionários, pensar em salários também é importante, porque é anterior a você chegar na entrevista, né? Então, assim, qual é o salário que o mercado pratica para quem vai trabalhar como atendente de telemarketing, por exemplo? Se eu quero me candidatar a uma vaga de operadora de telemarketing, qual é o salário médio praticado? Né? Quanto ganham em diferentes empresas? Quais são os benefícios? Então, eu preciso de um estudo anterior à minha chegada à empresa. E depois você vai entender, quando eu passar pelas entrevistas, que isso faz total sentido. Então, por exemplo, eu já atendi pessoas que queriam, por exemplo, um emprego em loja de jeans. Eu tinha uma cliente que queria um emprego no shopping, na Levi's. Né? Eu quero trabalhar na Levi's. E o que ela fez para trabalhar na Levi's? Ela, antes de levar o currículo, ela estudou a forma que as vendedoras da Levi's se vestiam, o tipo de maquiagem que as pessoas utilizavam, o tipo de bijuterias que as pessoas usavam. Parece bobo, mas nós que somos coaches, né? Porque eu também sou coach, sabemos que o tipo de vestimenta, o tipo de postura corporal cria conexão com o outro, com quem está me avaliando. Então, quando eu sei o tipo de roupa que aquelas pessoas vestem e me visto de uma forma similar,
as pessoas já me recebem como alguém daquele ambiente, alguém que faz parte daquele universo. Então, até a forma de se vestir, ela precisa ser pensada. Então, se eu vou para entrevista de emprego, se eu vou para... Eu tenho relato, outro relato interessante também. Se eu vou para um relato que é de professor, de uma escola pequena, as pessoas vão observar a minha vestimenta de uma forma. Se eu vou para uma seleção de emprego de escola pública, vão me enxergar de uma outra forma. Se eu vou para uma escola de grande porte... Então, gente, parece simples, mas observem isso. Eu já tive uma aluna da faculdade que ela trabalhava como secretária numa empresa. Ela era secretária, andava de terninho e tal. E ela foi para uma seleção na prefeitura para um contrato de professora de apoio. E quando ela chegou lá de terninho, a pessoa da seleção falou que o emprego não era para ela. Não, esse tipo de emprego é até cruel. Nós que somos da educação pública, né? Fazer um comentário desse. Mas ela foi vista como alguém que não fazia parte daquele universo, como alguém que anda de terninho, que anda, né, que vem de um emprego muito mais formal, vai se candidatar a uma vaga para professor de apoio, né, que é o professor que trabalha como mediador com crianças com deficiências. E aí, como assim? Então, observe, são pequenas coisas, mas que fazem total sentido para um recrutador. Então, a forma que você se veste, você vai se vestir, nada de muito decotado para mulheres, né? Para homens também, nada de jeans muito surrado. Então, observe qual é. Se eu quero um emprego se eu sou um advogado, quero uma seleção, ainda que como estagiário numa empresa de advocacia, se eu vou de jeans surrado, um tênis mais rasgado e tal, isso eu posso ter um currículo muito bom e pode ser até que eu seja escolhido, mas eu tenho que ser muito bom de lábia ali e convencer por A mais B. Por quê? A neurociência nos diz que nós somos avaliados em segundos. A pessoa primeiro nos olha e nos avalia nos primeiros segundos. Então, assim, automaticamente o recrutador, quando me olhar, ele vai dizer está de acordo com a vaga, não está de acordo, serve para isso ou não serve. Depois, se eu me vestir adequadamente, eu vou ter menos trabalho depois para provar que eu estou ali, que eu posso ficar com aquela vaga. Então, o se vestir adequado, usar a maquiagem adequada, isso já vai contando pontos numa seleção de emprego. Então, isso é muito importante. E aí você chega na dinâmica de grupo. Foi para a dinâmica de grupo? Observe que numa dinâmica de grupo, o que vai ser avaliado ali é como você trabalha em grupo. E não está tanto em jogo a seleção, se você vai vencer a história, se a sua equipe vai vencer ou não. O que está sendo visto ali se vocês conseguem trabalhar em grupo, se conseguem resolver os conflitos, se conseguem se organizar, se não tem um que está sempre querendo aparecer, mandar o tempo todo e abafando o outro. Então, foi para a dinâmica de grupo, dialoga com todo mundo, vamos lá, controla um pouco do tempo, né? Porque às vezes todo mundo começa a discutir muito e perde a noção do tempo e o tempo acabou. Então, seja intencional na dinâmica e nunca, mas nunca, de jeito algum, entre em discussões, em atrito, em rebeliões. Não caiam nisso, porque, por vezes, algumas vezes, isso pode ser uma armadilha para verificar se você tem inteligência emocional. E tem uma coisa, Solimar, que a gente lida... O nosso emocional é muito assim, eu me simpatizo ou eu não simpatizo com a pessoa? Eu gosto ou eu não gosto? E a gente sabe que no mundo adulto, a gente não tem que gostar nem desgostar. A gente tem que conseguir trabalhar com pessoas de diferentes perfis. Eu vou trabalhar com pessoas que se afinam comigo, que são parecidas, são próximas, mas eu também vou lidar com quem é diferente. Então, o momento de dinâmica de grupo é esse momento da gente ter paciência, da gente combinar com o outro, dar espaço para aquele mais calado, garantir que a pessoa também que é mais tímida possa falar. Porque isso é uma atitude de respeito ao outro, né?
Quando eu peço, peraí, não, deixa ela falar. Isso mostra a minha empatia, a minha solidariedade, a força de trabalhar no coletivo. Então, tudo isso vai ser avaliado, vai ser olhado quando você estiver lá no momento de dinâmica de grupo. E eu tenho um exemplo aqui, que como eu trabalho com cursos de oratória há alguns anos, e o meu filho sempre ia comigo, né? E o meu filho resolveu que ele tinha que ser monitor no local que ele faz curso de game, Solimar. E aí ele falou, mãe, posso? Eu falei, pode. E aí é óbvio que ele conta a história dessa seleção na dinâmica. Eles tinham que desarmar uma bomba. E a equipe dele não conseguiu desarmar a bomba. E de mais de 30 pessoas, o meu filho ficou em 5º lugar. E nesse 5º lugar, quando ele foi para a entrevista que passou, descobriram que ele só tinha 13 anos. E aí perguntaram para ele assim, mas a sua família? E aí perguntaram se eu concordaria que ele fosse monitor, aquela coisa toda, porque ele é grande. E ele se destacou em todas as etapas exatamente porque ele tinha noção, né? Ele tinha uma informação privilegiada, é óbvio que ele tem a mãe que trabalha com isso, mas ele sabia o que estava em jogo ali. Então, assim, a equipe que desarmou a bomba não necessariamente foi a equipe que mais se destacou, que foi a melhor. Então, é importante saber disso quando você está numa dinâmica, tá bom? E aí, a pessoa passou pela dinâmica, foi para o momento da entrevista. Você quer fazer o... Não? Posso seguir? Então, tá Não, bom. só estou achando isso interessante, é bom trazer esses exemplos, né, que você está trazendo, e as pessoas entenderem que as dinâmicas, pelo menos em sua maioria, né, elas têm um porquê, elas têm várias coisas que estão sendo analisadas. Às vezes as pessoas falam, jogaram uma dinâmica de qualquer jeito. Acho pouco provável, mas espero que isso não aconteça, mas sempre tem algo que está sendo observado ali, como você falou até quando você falou mais no comecinho de até os, entre aspas, intrusos que podem ser colocados para poder testar ali, o que, né, são coisas que a gente não pode ir para uma dinâmica ali inocente, no sentido de achar que não, é só uma dinâmica. Não, está sendo avaliado o perfil comportamental, né? Exatamente. Tem, ô Solimar, tem relatos, tá? Profissionais. Eu trabalho muito com treinamento, com empresas. Então, assim, existem relatos, eu conheço empresas que fazem isso, tá? Colocam pessoas, atrasam o almoço, fazem para avaliar o comportamento da pessoa em momentos de estresse. Então, isso é. Outra coisa também que por vezes acontece, vamos supor, você tem a entrevista de emprego e a sua entrevista é 10 horas. E da sua casa até lá você leva 1 hora. Então, se prepara sempre para chegar lá com 1 hora de antecedência para contar com azar, né? Cheguei cedo, posso tomar um café na esquina, para estar 1 hora antes. Mas eu me organizei para estar lá 1 hora antes e aconteceu alguma coisa. Aconteceu. Eu trabalho aqui do lado da minha casa. E eu chego em casa muito cedo, né? Vou dar um exemplo. Mas hoje tinha um engarrafamento. Eu não cheguei atrasado, porque eu estava preparada para chegar em casa, né, mais de 1 hora, com mais de 1 hora de antecedência aqui. Mas, assim, o imprevisto ele pode acontecer, pode ter um engarrafamento, pode ter um acidente, pode. E aí é que entra uma coisa importante. Por vezes, Solimar, a pessoa acontece alguma coisa, suja o terno, perde o ônibus, pode acontecer alguma coisa. E a maioria das pessoas desistem. E o fato de você, por uma coisa muito séria, se atrasar, ou o fato de sujar seu terno, isso não é motivo de reprovação numa entrevista de emprego. Então, se você se atrasou por um caso extremo desse, tá, gente? Se organiza para chegar 1 hora antes. Mas se por um azar aconteceu qualquer coisa, você pode ir e relatar o que aconteceu. Então, você pode chegar lá e contar, olha, eu vinha, não sei o quê, e a pessoa do meu lado manchou, e, sabe? Você, não como uma desculpa. Por quê? E aí,
olha como o recrutador vê isso. Porque se eu vou... A neurolinguística novamente explica, né, que a palavra porquê, quando você explica o porquê, você cria conexão e você mostra a sua verdade. Não é, eu me atrasei, então eu vou dizer que eu me atrasei porque... Não, não é isso. Eu estou falando, gente, ajam sempre com verdade. Porque Verdade. recrutadores... Desculpa te interromper, Pode perdão. falar. Mas é que você falou da camisa e só me veio aquela cena do Will Smith Eu no pensei na filme A mesma Procura coisa. da Felicidade, né, que ele representa o Chris Gardner, e que ele foi todo sujo, estava todo sujo de tinta, e era o que ele tinha, e ele jogou a verdade, isso que você está falando, e ele foi contratado, e, né, e o resto é literalmente história com H maiúsculo, né? Uhum. Então, assim, é interessante, isso acho que tira um pouquinho o peso da pessoa de não ficar desconfortável, que caiu um botão da roupa, ou que rasgou, sei lá, saia, ou que a meia desfiou. Calma, né? Isso é claro que a gente tem que estar bem cuidado, né? Que você já saiu desleixado de casa, mas isso acho que você está trazendo ajuda a pessoa a ter Sim, o consolo. pode acontecer. É porque quando, é engraçado que eu vou contando as histórias, eu vou falando e sempre me vem à mente, né, de uma situação. E essa do filme, ela é uma questão que pode acontecer. E aí o importante é haja sempre com a verdade. Por quê? Normalmente, quem tem muita formação no desenvolvimento humano, quem tem muita experiência na área de recrutamento, você sabe detectar se a pessoa está falando a verdade ou não. Então, fale sempre a verdade, porque quem está ali te observando vai saber se o que você está dizendo é verdade ou não. Então, você chegou na entrevista, deu tudo certo, chegou na hora, tá lá, começou a sua entrevista. Primeira pergunta que podem te fazer, né, conte um pouco da sua história, e você já sabe, você vai contar entre 5 e 10 minutos, focando no máximo nos 5 últimos empregos. E se você tem um começo que é muito interessante, onde você foi reconhecido, né, foi promovido, então você conta lá o seu primeiro e o segundo, e depois você conta o penúltimo e o último. Não precisa ter essa linha do tempo estruturada contando todas as suas experiências, se você tem muitas, né? Se você não tem experiência, mas você, por exemplo, foi bolsista na faculdade, fez parte de projeto na escola, isso entra. Então, é importante que você conte isso, né? Olha, eu não tenho experiência profissional, mas quando eu estava lá na escola técnica, eu fiz parte do projeto. Então, conta essa sua história profissional, que não é profissional porque você não tinha carteira assinada e tal, mas você fazia parte de um projeto, você trabalhava, você contribuía ali, então é importante que isso também apareça. É claro, se você já está no ramo profissional, você vai contar dos seus trabalhos. Mas quem não tem, isso também é legal, sabe? Trazer essa sua experiência de estágio. Então, contou a sua história, você desenhou. As pessoas costumam perguntar, diga para mim seus pontos fortes, ou quais são seus defeitos, ou pontos a melhorar. E aí precisamos ter aí alguma atenção. Ponto forte. Simone, quais são os seus pontos fortes? Eu sou comunicadora, eu tenho muita empatia, tenho inteligência emocional. Não. Diga os seus pontos fortes, mas diga por que isso é importante. Então, eu tenho empatia, e isso na minha profissão é importante para atuar como psicóloga, para atuar como atendente, porque muitas das vezes eu preciso lidar com o outro e me colocar no lugar do outro me ajuda a agir com mais respeito, a ser mais assertiva no atendimento, entendeu? Então, é importante que você diga por quê que esses são os seus pontos fortes. Então, coloque quais são os seus pontos fortes e diga por que isso é importante. Você pode dar um exemplo. Quando você colocar quais são
seus defeitos, né, ou pontos a melhorar, você pode falar dos pontos a melhorar, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Meu ponto a melhorar pode ser com relação ao planejamento, a seguir o planejamento e tal. E aí eu posso dizer, olha, o meu ponto a melhorar é o meu desempenho na execução do planejado. Mas, e aí a grande sacada mas diga o que você já está fazendo para vencer aquilo ali. Mas eu já fiz um curso, aprendi a utilizar a técnica Pomodoro, já coloquei um aplicativo no meu telefone para focar. Então, diga o que você precisa melhorar e o que você já está fazendo para melhorar aquilo ali, entendeu? Então, não caiam nessa armadilha de dizer assim, não, eu sou muito perfeccionista. Isso é uma piada que os recrutadores falam, né? Que todas as pessoas falam que são perfeccionistas, porque acham que todo empregador quer alguém perfeccionista. E não é bem assim. Outra pergunta que é normal se fazer é quanto você quer ganhar. E aí lembra o que eu falei lá atrás, que você precisa fazer uma pesquisa de mercado? Quanto o sindicato indica como... E aí você não vai dizer, eu quero receber R$5.000, eu quero... Pense numa faixa salarial, pensando no seu último emprego, no quanto você ganhava, e principalmente em quanto as empresas daquele porte pagam a um profissional. Porque você ser psicóloga numa clínica pequena que atende com plano de saúde é uma coisa. Você ser psicóloga e trabalhar numa empresa grande, em área de RH, é outra coisa. Então, é importante que você saiba a faixa salarial, não só da sua profissão, mas também em empresas de diferentes portes. Porque aí você vai descobrir, não, o psicólogo da clínica ganha entre 2.000 e 3.000 por mês numa clínica pequena. Não, o psicólogo que trabalha com recrutamento em empresas de grande porte ganha entre 5 e 10. Então, ao ser perguntado isso, você pode... E aí vem o pulo do gato. Né? Você vai responder, eu tenho a pretensão de ganhar entre 4 e 5, mas estou aberta à negociação. Entendeu? Então, é importante que você coloque isso também, tá? Então, é importante levar sempre em conta o tamanho. E outra coisa, uma pergunta que é muito comum se fazer, é por que você escolheu a minha empresa? Né? Por que trabalhar na minha empresa? Qual é a sua relação? Por que eu preciso te contratar? Né? Por que você para minha empresa? E aí você precisa saber um pouco da empresa e mostrar que os seus valores estão alinhados aos valores da empresa, à missão daquela empresa. Então, por exemplo, eu não sou muito chegada, não me agrada cobrar. Eu não gosto de cobrar. Estou dando um exemplo, tá, gente? Eu tenho problema de cobrar, até porque toda empreendedora cobra, vende. Mas, assim, se eu tenho dificuldade de cobrar, como que eu vou me candidatar para um cargo de telemarketing ativo, que liga para os outros para vender ou para cobrar? Como que eu vou me candidatar a um cargo de liderança, de chefia de equipe, que eu preciso exercer esse ponto que eu não tenho muita familiaridade, que eu não gosto? Então, é importante, eu sei que emprego, todo mundo precisa de um emprego, muitas pessoas até empreendem e empreendem por opção, nós sabemos disso, né? Entra no empreendedorismo por opção, mas cuidado, porque nenhum emprego vale a sua saúde mental e a sua felicidade. Então, veja realmente se os valores e a missão daquela empresa está de acordo com os seus valores, com as coisas que você acredita. Porque se não tiver, você pode... E aí é o perigo de você mentir, você pode até enganar e dizer, não, eu também gosto muito de ajudar as pessoas, eu gosto de ensinar.
E aí tem pessoas que falam assim, eu adoro ensinar. Aí depois diz assim, mas eu não tenho paciência com quem não aprende. Só que, se você gosta de ensinar, você vai ensinar para pessoas que têm diferentes tempos de aprendizagem. Então, você só pode trabalhar com ensino, com educação, dando aula ou com treinamento, se você tiver essa paciência de ensinei desse jeito e eles não aprenderam, eu vou ensinar de outro. Então, você precisa realmente gostar daquilo ali que você está se propondo a fazer, se propondo a trabalhar. Porque só assim você realmente vai conseguir fazer o que eu falei lá no início. Fazer com amor, fazer da melhor forma possível. Ter aquele... Eu gosto muito, né? Ter o prazer, o tesão por estar aprendendo. Né? Então, uma coisa também que é legal você demonstrar numa entrevista é que você tem esse gosto de aprendizagem, sabe? E que você está ali disposto a contribuir com aquela empresa. Porque quando você vai para uma empresa, aquilo ali é uma via de mão dupla, não é? A empresa depende de você para que ela cresça, para que ela tenha lucro, porque a empresa ela quer servir cada vez mais pessoas, mas ela também quer ter lucro, e você precisa tirar o seu sustento daquele lugar. Então, essa relação, ela precisa ser a melhor possível. Então, se você tiver ali, olha, eu estou aqui, eu posso, inclusive, me candidatar para uma empresa que seja de um ramo que tem ali uma vaga para pedagoga, mas eu nunca trabalhei em uma eletronuclear, e eu quero me candidatar a uma vaga numa empresa eletronuclear. Eu não tenho experiência, mas eu adoro aprender, eu gosto de aprender, eu gosto de desafios. São habilidades, qualidades que são valorizadas pelo mercado de trabalho. E, por último, e mais importante, seja sempre você. Verdade conecta, verdade abre portas, verdade emociona, sabe? Então, se apaixone por essa empresa que você quer ir, até antes, né? Descubra coisas dessa empresa que estão de acordo com o que você prega, o que você acredita, e vá com a sua verdade, mostrando quem você é. Porque não adianta você chegar, não, eu decorei. Então, eu decorei a história que eu preciso contar, o viés que eu preciso dar, as coisas que eu preciso falar, e eu vou fazer tudo direitinho para entrar. E entrou ali uma semana depois, estou ainda em período de experiência e já descobriram que tudo era uma farsa. Então, vá com força, né? Quando eu trabalho com oratório, eu sempre digo, chegou, mantém seu corpo ereto, olha no olho, nunca de cima, porque senão você tem um ar de superioridade, nem muito para baixo, porque você demonstra muito, mas assim, olho no olho, fale firme. Ah, mas eu fico nervosa. E aí tem as dicas, dá 10 pulos, dá 10 gritos, faz uma oração, olha para cima, mas assim, respira fundo e seja você. Eu desejo aí muito sucesso, né? Porque a sua verdade conecta, verdade convence. Então, seja você e tenha muito sucesso. Uau, muito obrigada. Nossa, eu acho que a gente tem que fazer um mini curso com a Simone, não só uma palestra, não dá tempo, é muita coisa. É muita informação. E é uma horinha, tudo corrido, menos de uma horinha, né? Porque até quando a gente chegou, se organizar, então é um tempinho curtinho, mas eu tenho certeza que você, pessoa que está aqui assistindo, que pegou minha dica de pegar papel e caneta, você está saindo daqui muito mais bem preparado para estar numa entrevista, tanto de aparência, né, pessoal, convívio, dinâmica, saber que aquilo ali está sendo avaliado, como também uma preparação prévia, como a Simone falou, de conhecer a empresa, conhecer a missão, conhecer valores, se autoconhecer também, porque ela falou de fale sobre você, conte sua história, seus defeitos, suas qualidades e como isso se relaciona com a vaga. Então, eu costumo falar com os meus clientes da mentoria de carreira que se você está desempregado, seu emprego é procurar emprego. Então, tem que buscar se preparar
e a gente nem entrou ainda em currículo, tem tanta coisa, né, Simone? Vamos, ó, Nossa, hashtag Simone fazer cursinho, ela e eu, a gente pode fazer um mini curso aí, ó. Vamos vamos, Sueli, vamos, vai ser combinar. muito Mas, bom. Simone, eu É quero. porque, na verdade, cada tópico que você fala, dá para você falar 1 hora de cada um, né? Abre um leque. O que vem antes, né? A preparação para a entrevista, a dinâmica de grupo, a entrevista em si. Então, o estudo para você se candidatar. E aí, para cada uma dessa é um mini curso. É um mini curso, exatamente. E com certeza, pessoal, os contatos da Simone vão estar aqui na descrição do vídeo. Você pode segui-la no Instagram, você pode entrar em contato, marcar mentoria também. E eu quero agradecer, então, Simone, a sua generosidade de estar aqui com a gente, de compartilhar o que você tem de mais precioso, que não é nem o conhecimento, é o tempo. Isso é o que tem de mais precioso e você compartilhou com a gente aqui hoje. E, pessoal, logo mais, daqui a 2 minutinhos, às 7 horas, tem a Cleusa, que é também participante da AUE, Simone é da AUE 1.0, Bacana. e que vai nos ajudar também, né? E quem está assistindo gravado, né, daqui a 2 minutinhos, você vai procurar aqui na playlist, que vai falar sobre recolocação profissional para quem você Nossa. trabalha. Então, pessoal, para vocês, como dizer minha família, para vocês que ficam, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Solimar. Obrigada, tá? Beijo grande, muito bom contribuir. Beijo.